Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Selma Monteiro e venho aqui conversar com vocês sobre o brincar das crianças. O brincar na infância, sua importância e qual o nosso papel enquanto educadores de infância para potencializar as pesquisas e as experiências das crianças. Bem, Vygotsky já dizia que a infância é o melhor momento da vida para que a criatividade e as pesquisas aflorem. Ele contava que as ações na infância surgem antes das ideias e não das coisas. Assim, as crianças, movidas pelos objetos, então vão colocando em prática suas ideias, dando novos significados para as coisas comuns. Você já viu por acaso acontecer de uma criança brincar mais tempo, com mais vontade e desejo com a caixa do brinquedo do que o próprio brinquedo caro que você comprou? É isso. Vamos também lembrar da teoria das peças soltas. Simon Nicholson conta que quanto maior a variedade de objetos, maior é o potencial da criação. Desta forma, ligando a teoria das peças soltas à educação, acreditamos que quanto maior variedade e quantidade de objetos as crianças tiverem em mãos, maior seu potencial criativo. Assim, um único objeto pode ser nada e pode ser tudo ao mesmo tempo. No próximo bloco, vou trazer para vocês o referencial de uma outra educadora para falarmos de uma abordagem que também potencializa as pesquisas das crianças. Vamos agora entrar no segundo bloco da nossa conversa. Vamos falar da abordagem do brincar heurístico. A criadora dessa abordagem é a educadora inglesa Elinor Goldschmidt. Em seus pressupostos, Elinor acredita num bebê e numa criança potente e capaz, onde a abordagem lúdica e um profissional, um educador referência, dá a ela competência para descobrir as coisas do mundo. Vale ressaltar que o brincar heurístico é uma abordagem e não um método, porque se crê no potencial criador das crianças e em suas ações espontâneas. Dessa forma, nunca haverá uma prática, uma proposta, uma pesquisa igual a outra. A potência das pesquisas das crianças é, então, problematizada e potencializada com o planejamento intencional de um educador, de um adulto referência, que dedica atenção, observação, escuta e cuidado na organização dos materiais, dos espaços e do que a criança ou o bebê irá conviver diante de uma variedade de possibilidades. A abordagem do brincar heurístico está relacionada ao brincar livre e é exatamente por isso que as ações espontâneas das crianças são validadas e valorizadas. Elinor Goldschmidt deu esse nome, brincar heurístico, em virtude da palavra eureka, que significa descobrir, descoberta. Dentro da concepção da abordagem do brincar heurístico, algumas coisas são muito importantes. São pressupostos que não podemos perder de vista. A concepção de uma criança potente e capaz, de um bebê que deseja conhecer o mundo, de um educador que potencializa as pesquisas das crianças por meio de um planejamento intencional, de uma observação e de uma escuta, dos espaços esteticamente planejados e dos materiais que são convidativos e intencionalmente pensados para cada grupo de bebês e de crianças. No próximo bloco, vamos falar das modalidades do brincar heurístico
diante da pesquisa de Elinor Goldschmidt e sua parceira Sonia Jackson. Vamos falar agora de um dos elementos que fazem parte da abordagem do brincar heurístico, que é o cesto dos tesouros. O cesto dos tesouros é uma proposta dedicada aos bebês que já têm autonomia para se sentar. Nessa proposta, a intenção é desenvolver nesse bebê, dar-lhe oportunidade de aguçar seus sentidos, sua concentração, suas pesquisas e descobertas sobre o mundo e provocar ações diante dos objetos que estão à sua frente. Quando um bebê está diante de uma variedade de objetos dentro de um cesto, ele quer saber o que é isso. A cada vez que ele tem um objeto em mãos, essa pergunta lhe vem à mente e ele então vai descobrindo como o mundo funciona diante dos objetos e dos elementos disponíveis no cesto. O cesto dos tesouros, como já falamos, é dedicado aos bebês que podem sentar-se com autonomia para que, estando ao lado de um cesto com muitos elementos, escolham quais elementos ou qual objeto deseja explorar, brincar, descobrir. Diante desses objetos, o bebê vai descobrindo suas texturas, temperaturas, tamanhos e outras características importantes que vão ali sendo trazidas por um educador observador, atento e respeitoso às características deste bebê. É importante lembrar que a variedade dos objetos vai permitir aos bebês usar todos os seus sentidos. Uma outra coisa muito importante. Ao educador, além de observar os aspectos de variedade, de potencialidade dos objetos, é importante garantir a segurança e a higiene dos objetos e, é claro, dos bebês. A seguir, vamos falar de mais uma das modalidades de brincar e pesquisar dentro da abordagem do brincar heurístico. Vamos falar agora de outra modalidade de brincar e pesquisar para as crianças e os bebês dentro da abordagem do brincar heurístico, que é o jogo heurístico. Nessa modalidade, as crianças que já se movimentam com desenvoltura podem, dentro de um espaço circunscrito, ali potencializado por um tapete, pesquisar diante de objetos variados. A potência da pesquisa amplia quando as crianças podem ter à sua disposição diferentes objetos colecionáveis. As crianças podem empreender investigações diversas, podem descobrir coisas interessantes, porque diante de uma variedade de objetos e diante de quantidades maiores do mesmo objeto, a criança pergunta: para que serve isso? E vai então atrás das respostas para essa pergunta que move suas pesquisas. O jogo dos tapetes, aqui conhecido no Brasil, ou o jogo heurístico, ele é um convite à exploração. Cabe ao educador referência, ao professor da sala referência, ao professor dessa turma de bebês, oferecer a eles um espaço disponível onde esteticamente os bebês têm um convite a essa exploração. Esse espaço circunscrito, que inicia como um convite do lugar onde as pesquisas se iniciarão, vai potencializar as ideias das crianças sobre os objetos e como se dão seus usos, para que eles servem e o que pode ser feito com eles, com cada um deles ou com alguns agrupados. É importante lembrar
que à medida que as crianças vão crescendo, o jogo heurístico vai dando maior competência a essas pesquisas. A você, educador que está nos assistindo, cabe então observar, escutar, estar atento às pesquisas das suas crianças. Quais objetos eles gostam mais? Eles apreciam? Eles dedicam maior atenção e tempo à pesquisa? Quais objetos são para eles comparativos? São para eles potencializadores? Quais objetos eles combinam com quais? Quais são os primeiros a serem buscados? Quais são os objetos que as crianças menos usam? Assim, descobrindo tudo isso por meio da sua escuta respeitosa, de sua observação atenta, do seu registro, sempre que as crianças estão nos momentos de pesquisa, você poderá trazer novos elementos em outros momentos, potencializando e fazendo intencionalmente propostas em continuidade. No próximo bloco, vamos agora falar sobre as bandejas de experimentação. Enquanto isso, deem uma olhada nessas imagens que vão inspirar vocês a realizar seus tapetes de exploração aí na casa de vocês, na escola de vocês. Vamos agora falar das bandejas de experimentação. Na obra original de Sonia Jackson e Elinor Goldschmidt, não encontramos a descrição das bandejas de experimentação. Mas em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, as bandejas de experimentação surgiram dando continuidade a um trabalho iniciado por elas nas creches onde atendiam bebês e crianças. O que são as bandejas de experimentação? Para que elas servem? O que é que elas potencializam nas crianças? As bandejas de experimentação são oferecidas às crianças quando já têm habilidades de narrativa oral mais avançadas, onde elas podem contar sobre aquilo que estão fazendo, falando, pesquisando. Elas servem para potencializar as hipóteses. As crianças, munidas dos objetos que estão disponíveis ao lado das bandejas, dos elementos que estão dentro das bandejas e dos instrumentos que servirão para mobilizar esses objetos, são capazes de levantar hipóteses, pesquisar para que servem cada um deles, porque, afinal de contas, a pergunta delas é: o que acontece se? Ao fazer essas perguntas, as crianças começam a mobilizar os instrumentos, os elementos, aqueles objetos não contáveis, uma areia, uma farinha, qualquer outro elemento não contável, e ela quer saber o que vai acontecer. Se ela colocar dentro, vai transvasar, vai passar, vai caber, não vai, quanto cabe? Quais mais perguntas as crianças são capazes de fazer? Elas continuam em busca de respostas e, para isso, vão refutando suas hipóteses iniciais ou confirmando-as. Para as bandejas de experimentação, é importante que um professor pense em materiais e também em espaços onde as crianças podem circundar em volta de uma mesa. A bandeja de experimentação precisa ser colocada num ambiente onde a criança pode usar a posição em pé e assim poder debruçar seu olhar com maior dedicação à sua pesquisa. Nesse movimento de pesquisa, elas vão narrar, elas vão pesquisar e constatar conceitos físicos e matemáticos, que vão lhes dar competências para uma série de outras aprendizagens futuras. Essa é uma forma de, enfim, potencializar as capacidades das crianças.
lembrando que quanto mais objetos, maior é a capacidade de criar dessas crianças. A seguir, vamos deixar algumas imagens para que vocês se inspirem em bandejas, objetos não contáveis e utensílios para, quem sabe, montar aí na sua casa ou na sua escola e potencializar as pesquisas de suas crianças. Dentro da abordagem do brincar heurístico, ao pesquisar a obra de Elinor Goldschmidt e sua parceira Sonia Jackson, não observamos a presença dos materiais plásticos. Vale lembrar que em sua infância Elinor Goldschmidt teve muito acesso e convívio com os elementos da natureza, e são eles que em sua pesquisa Elinor traz para os bebês e as crianças. Objetos da natureza ou produzidos a partir de elementos da natureza são, segundo a autora, potencializadores de pesquisas e de criação. Contudo, nós brasileiros, também tendo disponíveis outros objetos que não só provenientes da natureza, podemos oferecê-los às crianças em ambientes educativos ou em suas casas, que são os objetos plásticos, também chamados de materiais não estruturados, objetos potentes ou material de largo alcance. Alguns objetos, também plásticos, podem ser oferecidos às crianças dentro da proposta do jogo dos tapetes, do jogo heurístico, da bandeja de experimentação. Vale lembrar que essa é a realidade brasileira, é a realidade que temos em comum de achar objetos plásticos dentro dos objetos do cotidiano que podem ser potencializadores de pesquisa. Não iremos achar os plásticos na obra original de Elinor Goldschmidt, mas podemos oferecê-los com uma importante condição, desde que eles sejam devidamente preparados para essa pesquisa. Um material não estruturado, que já vem com um jeito certo de usar, não se encaixa na abordagem do brincar heurístico. Lembrem-se que a gente falou lá no começo, a abordagem do brincar heurístico, ele vem com pressupostos, mas não com passo a passo. Também a abordagem do brincar heurístico vem trazendo a ideia do brincar livre. Se um objeto, seja ele de plástico, seja ele de outra origem, vier com um jeito certo de brincar, ele já não cabe dentro dessa abordagem. Então, fica aí a dica para vocês. Olhe ao seu redor e, se caso tiver algum objeto do cotidiano que vai permitir que a criança dê um uso diferente para ele, ótimo! Você pode sim incluí-lo dentro dos tapetes ou das bandejas. Importante lembrar, já falamos sobre isso, mas vale a pena lembrar. Os aspectos de higiene e segurança são fundamentais. Lembrem-se, as brincadeiras com elementos do cotidiano devem ser brincadeiras do sim. Todas as vezes que um educador referência, um adulto, em casa ou na escola, oferecer um brinquedo, um objeto a uma criança, ele deve ter sempre em vista que a criança poderá explorá-lo livremente. À medida que um adulto tenha que falar para a criança, não mexa, então esse objeto precisa ser tirado desse ambiente. Lembre-se, a brincadeira permite uma exploração livre. Então, é a brincadeira do sim. Leve elementos, materiais em que as crianças possam explorar, pesquisar, descobrir-se e assim descobrir o mundo. A seguir, traremos outras possibilidades de materiais que podem ser muito úteis
para desenvolver o potencial criativo de suas crianças. Vamos a seguir falar um pouco mais das crianças e o brincar livre, segundo o pressuposto de outra profissional referência na educação da infância. Vamos agora trazer à nossa discussão, à nossa conversa, os pressupostos da abordagem Pickler. Amy Pickler, médica, sempre tinha como ideia o olhar respeitoso a essa criança. Um olhar que permitia a bebês e crianças aprenderem por seu próprio potencial autônomo. Amy Pickler traz um legado muito importante à educação da infância. E também por isso trazemos suas inferências sobre o brincar livre e sobre como as crianças podem ter sua potência de descoberta por meio do brincar. Amy Pickler criou em sua pesquisa algumas dimensões do brincar livre. É como se a gente entendesse que todas as crianças passem por um desenvolvimento normal e comum a respeito do brincar, que a gente não precisa ensiná-la, mas ela por si só irá fazer. Vamos lá. O primeiro aspecto dentro da dimensão do brincar livre é a exploração. O bebê, com a sua potência e autonomia, já é capaz de explorar seu primeiro brinquedo, que são as mãos. Suas mãos são seus primeiros brinquedos. Com o movimento das mãos, ele é capaz de intencionalmente entender que pode escolher movê-la para lá ou para cá. Pode escolher mover um objeto de uma mão a outra. À medida que cresce, esse bebê vai desenvolvendo seu movimento de braços, pernas e assim modifica a sua relação com o meio. E assim vai explorando todos os objetos ao seu redor, fazendo com que seu corpo esteja à disposição dessa pesquisa. À medida que cresce, a brincadeira começa a ser a de encaixe. Eu tenho certeza que você já viu isso acontecer aí com suas crianças. Os bebês começam a observar que os objetos caem, mas que podem ser recolhidos, que eles somem, mas que podem ser encontrados. Assim, eles vão colocando os objetos junto dos outros e as brincadeiras de perdeu, achou tem sua vez nesse momento. O próximo olhar para o brincar é a coleta e a recoleta, quando começam as crianças a colecionar objetos, sejam por serem iguais, sejam por terem grande quantidade. Aí começa a brincadeira das caixas e dos cestos que vão sendo preenchidos por uma série de elementos que os bebês vão ali guardando, tirando, guardando de novo e observando suas características. Eles começam a perceber, por exemplo, que ao deixar cair um objeto no chão, ele produz um som e vai repeti-lo e vai fazer novamente. Essa brincadeira, essa exploração vai fazê-lo aprender sobre as características dos objetos. A seguir, as crianças começam a juntar os objetos iguais e começam a recolher para si. Começam a separar os objetos por suas semelhanças. Essa natureza do brincar persegue o bebê e a criança em todo o seu desenvolvimento. É importante que o professor tenha conhecimento disso, dessa natureza que avança à medida em que ele, adulto, consegue potencializar as oportunidades e as propostas das crianças em aprender sobre as coisas e sobre o mundo.
Ao professor cabe sempre pesquisar, estar atento, observar, ler bastante e ir atrás das informações que vão lhe dando maior competência para saber sobre as crianças, os bebês e como elas aprendem. Vou deixar aqui para vocês algumas dicas de leitura das edições brasileiras para que vocês possam pesquisar, se apropriar e aprimorar seus conhecimentos a respeito do brincar das crianças com os objetos. Ficamos por aqui e logo a gente se encontra novamente num outro vídeo, num outro momento. Contem sempre comigo. Grande abraço, até mais!